Pessoal, então a gente estudou os hidrocarbonetos, que são funções de carbono com hidrogênio. A gente estudou as funções da semana passada, que era carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora a gente vai adicionar nitrogênio e os halogênios, que são os elementos da família 7A da tabela periódica. Então a primeira função que a gente vai ver é aminas. Aminas nada mais é do que algo derivado da amônia, amônia NH3. Então, se a gente substituir um H da amônia por um radical de uma cadeia carbônica, a gente vai ter uma amina primária. Se a gente substituir dois hidrogênios, a gente tem uma secundária. Se a gente substituir os três, a gente vai ter uma terciária. Então, nada mais é do que uma função derivada da amônia. Então, uma das propriedades que a gente tem nas aminas é que o quê? As que têm menor quantidade de carbono são voláteis, ou seja, têm baixa temperatura de ebulição, e geralmente as aminas têm odor desagradável. Nomenclatura: ou a gente pode utilizar as ramificações ligadas ao hidrogênio. Então, o nitrogênio, então a gente tem o nitrogênio, a gente nomeia as ramificações em ordem alfabética. Ou se a gente tiver uma amina primária, a gente pode nomear a amina como se fosse uma ramificação na cadeia principal, só que daí, em vez de a gente chamar de amina, a gente chama de amino. Então seria uma ramificação amino. Mas isso daqui a gente só pode fazer se a gente tiver uma amina primária. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o NH2 e a gente substitui um H pelo H3C. Então, ó, a gente vai ter a ramificação metil ligada à amina. Então, metilamina. A ramificação é uma ramificação metil ligada à amina. Então, a gente utilizou esse método aqui. Agora, se a gente tiver uma amina primária, então a gente tem a cadeia principal aqui e tem a ramificação. Então, a gente 2, a ramificação está no segundo carbono. Então, 2 amino, que é a ramificação, pentano, que é a cadeia principal. Cadeia principal, uma cadeia de hidrocarbonetos. Então, número de carbonos, ligação e o O do hidrocarboneto. Agora, as amidas. Amidas é o nitrogênio ligado com uma carbonila, ou seja, o carbono que faz ligação dupla com oxigênio. Então, se a gente vê o nitrogênio fazendo uma ligação com uma carbonila, a gente tem amidas. Amidas, a nomenclatura mais simples é o que? O nome da cadeia principal mais amida. Então, aqui ó, a gente tem a cadeia principal. 2 carbonos, etan, ligação simples e amida. Então, 2 carbonos, etanamida. Então, a gente nomeia a cadeia principal, em vez de colocar o O do hidrocarboneto, a gente coloca o sufixo amida nesse caso. A gente também tem um derivado da amida que é ureia. A ureia seria uma diamida, que é o que? A gente tem a carbonila, só que em vez de estar ligado com um nitrogênio, ela está ligada com 2 nitrogênios. Então, aí a gente forma a ureia, que está presente no xixi e também no creme que as mulheres passam, né? Porque a ureia ela serve como hidratante. E por último, os aletos orgânicos. Os aletos orgânicos é o que? A gente pegar uma função de hidrocarboneto e substituir os hidrogênios por elementos da família 7A, em números iguais. Então, se a gente tirar um hidrogênio, a gente coloca um elemento da família 7A. Tirar 2 e assim por diante. A gente vai substituindo. Então, ó, aqui ó, a gente tinha o CH4, que é o metano. A gente tirou um H e colocou o bromo. Então, a gente formou um aleto orgânico. Então, para a gente nomear, a gente coloca o nome do elemento químico que a gente colocou, bromo, e a cadeia que ela originou, bromo-metano. Aqui a gente tinha um metano também, só que a gente substituiu 3
hidrogênios por 3 cloros. Então, triclorometano. Então, sempre o nome do elemento mais a cadeia originária. Se a gente tiver mais de um também, a gente coloca a posição dele. Se tivesse, por exemplo, um cloro aqui, um flúor mais para frente, então a gente coloca a posição. Toma cuidado com o flúor, porque quando a gente vai nomear o flúor nos alentos, a gente não coloca fluormetano, por exemplo, a gente coloca fluorometano. E aqui tem um exemplo de cloroformo, que é um aleto. Ele foi muito utilizado como anestésico, só que ele é tóxico, então acabou parando de ser utilizado. A maioria dos inseticidas, agrotóxicos, essas coisas são derivados de aletos. E pessoal, se a gente tiver mais de uma função numa cadeia, a gente tem essa ordem de prioridade para nomear a cadeia. Então, ó, o que tem a maior prioridade é o ácido carboxílico, depois o aldeído, a acetona, o álcool, a amina e por último o aleto orgânico. Então, se a gente tiver mais de uma, a gente tem esses prefixos aqui que a gente vai colocando para nomear a cadeia. Então, se tiver mais de uma função dentro da cadeia, a gente tem essa ordem de prioridade. Isso daqui é crescente. Então, isso daqui tem a maior prioridade do que isso. Só alguma dúvida? Certo. Eu já posso ler.